Continuando então na página 84, tá? A divisão do território brasileiro. Aproximadamente, tá? Entre os anos de 1500, que foi quando eles chegaram ao Brasil, e 1530, tá? Se passaram 30 anos, os portugueses não se fixaram nas terras descobertas. Então não veio a população morar aqui ainda no Brasil nessa época. Apenas as pessoas que ficavam responsáveis pelo transporte, pela organização, pelos cuidados com a extração do pau-brasil. Eles organizaram as feitorias e exploravam o pau-brasil enquanto comerciantes de outros reinos europeus vinham para o litoral brasileiro com o mesmo objetivo. Os franceses, por exemplo, aproveitando-se da extensão da costa brasileira e da dificuldade de controle, como eu falei antes, né? A extensão é longa, chegaram a se instalar em diferentes lugares do litoral. Então, eles também começaram a exploração porque não tinha como, né, os portugueses fazer a fiscalização. Por isso, em muitas ocasiões, os franceses e portugueses entraram em conflito, e nos momentos de combate contaram com a ajuda de tribos de indígenas rivais. Em 1534, depois de muitos conflitos e de várias tentativas de invasão das terras que a coroa de Portugal considerava suas, os portugueses decidiram povoá-la, transformando o Brasil numa colônia. Tá? Então, para isso, ele teve que fazer algumas ofertas, porque o Brasil ele ainda não era povoado, ele era uma terra, né, vista por eles como uma terra de selvagens, né, dos índios. Tinha muito verde, não existia nada ainda construído nesse local, né, a não ser onde as tribos viviam, mas eles queriam trazer pessoas para morar aqui, para habitar, para colonizar o Brasil. Então veio as capitanias hereditárias. Quando Portugal resolveu dividir o território em diversas faixas de terra, chamadas capitanias hereditárias, e doá-las a quem tivesse condições financeiras para ocupar e explorar suas riquezas. Elas receberam esse nome porque eram governadas por um capitão-mor, tá? Um responsável, ou seja, por uma pessoa que teria maior poder sobre elas. Além disso, a propriedade da terra era transmitida hereditariamente, de pai para filho. Aquele que ganhava a terra, o donatário, recebia o título de capitão-mor, uma carta de doação e uma lista de direitos e deveres. Então, como deveres, tá, eles estavam, entre os deveres estavam pagar impostos à coroa Portugal. Eles tinham que fundar vilas e povoados, combater os índios hostis que atrapalhassem a exploração e a fundação de povoados, construir casas, e os donatários também eram obrigados a plantar a cana-de-açúcar. O açúcar era um produto muito procurado e valorizado na Europa. Então, ele valia muito. Era um produto, né, que ele tinha, a primeira finalidade dele era fazer medicamento. Então, de tão precioso que ele era. Ele não servia ainda, eles não conheciam como hoje a gente conhece, que serve para adoçar alimentos, né, para adoçar bebidas. Então, antigamente, ele era mais específico, tá, para a medicação. Entre os direitos, os donatários estavam a governar a capitania, distribuir uma parte das terras a quem estivesse interessado e pudesse cultivá-las. Criar regras para as vilas e povoados e escravizar os índios. Então, eles queriam, né, eles não tinham mão de obra. Então, imagina, era difícil já trazer algumas pessoas para viver aqui. Então, eles precisavam de pessoas para trabalhar. Só que os índios, eles tinham um modo diferente de viver, né? Eles eram livres. Então, era muito difícil para eles manter os índios trancados, ainda mais que os índios conheciam as terras, né, onde moravam. Contudo, nem todas as capitanias se desenvolveram da maneira como o rei de Portugal e seus auxiliares pretendiam. Não havia muita gente interessada em se mudar para o Brasil, a cumprir os deveres de um donatário. O rei doou, então, 12 das 14 capitanias criadas, mas apenas 2 prosperaram, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. No mapa a seguir, observe como foi a divisão do Brasil em capitanias. Mas vamos observar aqui. Tá? Então, aqui aparece, ó, as capitanias que a gente acabou de falar. Tá? Aqui prosperou, certo? Então, aqui são todas as capitanias. Aqui, lembram da divisão entre Portugal e Espanha? Tá? E as capitanias que foram, então, construídas. Capitania do Maranhão, do Ceará, Rio Grande, Paraíba,
Itamaracá, Pernambuco, Sergipe, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo e a de Rio de Janeiro e a de São Vicente. Tá? Então, isso aqui, toda a costa, tá? Era onde eles faziam exploração. E aqui de laranjinha, que vocês estão vendo, tá? Isso aqui é onde havia a plantação da cana-de-açúcar. Tá? Então, aqui a gente pode ver que ela foi onde ela prosperou mais. Ó, aqui o pau-brasil, onde é o verdinho, tá? Aqui é cana-de-açúcar e aqui é o limite. Então, vou voltar um pouquinho pra gente observar ali onde que tem, então, tá? Aqui o pau-brasil, ó, nessa região aqui. Tá? A partir do que vocês vivenciaram agora, a gente tem uma próxima atividade. A número 1, a gente tem que marcar a afirmativa que é correta, tá? Sobre as capitanias hereditárias. A. Elas eram administradas pelos donatários que recebiam um salário para isso. B. Os donatários tinham muitos direitos, mas não podiam construir moradia nas terras indígenas. C. Eram governadas pelo capitão-mor ou donatário e transmitido hereditariamente, de pai para filho. Tá? Apenas uma delas está correta, você marca um X. A número 2, tá? Aqui diz assim, ó. Recorra ao que aprendeu sobre as capitanias hereditárias e preencha. O Brasil foi dividido em, tá? E distribuído a quem? Tá? Em capitanias hereditárias distribuídas aos que tinham, tá? E aqui vocês vão copiar os direitos. Não precisam colocar, tá? Tem 3 linhas, coloca 3 direitos e 3 deveres deles. Tá? Coloque o que vocês acham que é mais importante nesse momento, certo?